Salmos 56. Salmo 56, versículo 9. 56. Coloca a mão sobre a palavra. Vai, em nome de Jesus. Nos dê discernimento, meu Deus, na tua palavra. Usa minha boca, minha vida, como um grande canal de bênção. Tudo que foi ensinado, que foi pregado aqui hoje, que venha do teu Espírito para o coração do teu filho. Dê sabedoria, meu Deus, para ministrar. Toma a direção deste culto, desse reunião. Que toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É café com gente. E lá com você. Salmo 56, versículo 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, o Senhor, cuja palavra eu louvo ao Senhor. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus. O que é invocar? Invocar é chamar. Chamada de Deus. Reclamar. Buscar assimilar. Isso. Olha que Davi disse. Gente, olha, você sabe que o rei, ele tem um exército de soldados. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Um rei, gente, ele é rodeado de segurança. O rei, gente, ele é blindado de seguranças armados. E olha, e para um rei, gente, se alguém se levantar contra o rei, com todo o exército que ele tem de segurança, ele poderia ou não poderia, gente, chamar um soldado? Mas Davi, ao invés de chamar um soldado, ele chamava Deus para defender. Diga agora. Glória a Deus. Olha o que Davi disse. No dia em que eu te invocar, que eu te chamar, que eu te clamar, baterão em retirada todos os meus inimigos. Então todo inimigo que Davi tinha como rei, como autoridade de rei, ele poderia, os soldados dele, ele poderia dar ordem para eles, para acabar com todos. Mas não. Quando Davi, alguém se levantava contra ele, quando alguém vinha afrontar ele, Davi colocava o joelho no chão, se humilhava e falava com Deus. Deus entregava todos, E buscar a presença. ele buscava a presença. E esse invocar também se baseia nisso, que o irmão disse. Ele buscava a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Glória a Deus, gente. Porque toda vez que Davi errava, o coração dele era quebrantado para se humilhar.
para se derramar. Glória a Deus. E ele diz: no dia que eu te invocar, baterão em retirada todos os meus inimigos. E toda vez que Davi ia para a guerra, para a batalha, Deus entregava todos os inimigos na mão de Davi. Sabe qual foi o único rei que não perdeu uma guerra no mundo? Chama-se Davi. Todos os reis, desde o Antigo Testamento até hoje, século 21, perderam batalhas, perderam guerras. Mas o único rei que não perdeu uma batalha para os homens foi quem, gente? Davi. Mas a única batalha que ele perdeu foi para ele mesmo. Quando ele olhou para ele, para onde não devia, e viu Betseba nua tomando banho, ele não resistiu, caiu. Aí foi a primeira batalha que ele perdeu para quem, gente? Mas a batalha, a luta contra os inimigos, contra o exército do mal, Davi nunca perdeu uma guerra. Porque antes de ir para a guerra, ele se humilhava, buscava a presença de Deus. E Deus falava: Davi, vai por detrás da madeira. Davi, pode subir contra aquele exército, porque hoje eu entrego tudo. Deus está falando assim, para todos os inimigos, espiritualmente falando, fugir da sua vida. Para você não ser vencido contra os inimigos, nós temos que invocar o Senhor dos Exércitos. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando, tem guerras, tem batalhas que não estão vencendo, porque tem que invocar o Senhor dos Exércitos. Porque tem guerras, tem batalhas que são espirituais. Tem batalhas que são físicas, mas a maioria que nós recebemos a Cristo, as nossas batalhas não são humanas, são espirituais. Que a Bíblia diz que Satanás está nas regiões celestiais, nos ares. Aqui, ó. Os demônios estão aqui, ó, nos ares. E os anjos não são não. Então, toda vez que você quer que Deus te entregue algo, quer que Deus faça algo por você, você faz o que, gente? Você dobra os joelhos e ora. Você vai falar com quem? Só que quando você começa a orar, aí começa uma batalha. O diabo luta de toda maneira para a sua oração. Não chega, não chega até Deus. E mais Davi disse assim, ó: no dia em que eu te invocar, todos os meus inimigos, do maior ao menor, baterão em retirada. Elias, com uma oração de menos de 1 minuto, quando invocou a Deus, caiu fogo do céu e consumiu mais de 400 soldados inimigos, com a oração de menos de 1 minuto. Olha que ele disse: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Deus mandou fogo do céu e consumiu o capitão e os 50 soldados que acompanhavam ele. Passou mais um tempo, veio outro capitão de 50. Elias, se eu sou homem de Deus, olha a oração dele, falando com Deus, invocando a Deus: caia fogo do céu, consuma vocês e seus 50. Passam mais alguns minutos, veio outro exército. Elias de novo: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a sua e seus 50 soldados. Todos morreram consumidos pelo fogo de Deus. E por que Deus acabou com aqueles exércitos que queria pegar Elias? Porque antes de Elias ir contra eles, Elias invocou o nome do Altíssimo. Moisés estava no deserto guiando mais de 2 milhões de pessoas no deserto. E quando Moisés estava de boca fechada,
sinal nenhum. Quando Moisés abriu a boca e começou a invocar, a falar com Deus, Deus mandou maná do céu, codornizes do mar, fez o mar se abrir e ainda deu a terra que manda leite. Diga glória a Deus. Porque Moisés, quando o povo estava murmurando de fome, você nos trouxe no deserto para morrer de fome. Nós éramos escravos, vivíamos na escravidão, mas pelo menos tínhamos seguro, tínhamos comida para comer. Aí Moisés se irritou, se irou, invocou a Deus. E Deus disse assim, vai e avisa para esse povo que esse mesmo horário, essa hora, vou mandar carne, codornizes, e eles vão comer até sair pelas narinas, que não vão dar conta de tanto alimento que eu vou enviar para eles. Tanto banquete. Foi um banquete, né, Samara? Eles fizeram um banquete no deserto. Gente, no deserto, Moisés e aquela multidão fizeram um banquete. No deserto. Deus não livrou eles do deserto. Deus livrou eles no deserto. Deus não livrou Jesus do deserto. Ele teve que passar, teve que ser tentado, teve que ser provado. Mas foi no deserto que Deus enviou um exército de anjos para servir Jesus. Quando acabou 40 dias de propósito, de oração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E olha que Deus diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Só que para Deus fazer coisas grandes, para Deus entregar os inimigos, nós temos que invocar, tem que orar, tem que se humilhar, tem que buscar, tem que jejuar, tem que se sacrificar, tem que se humilhar diante de Deus, para Deus abater os nossos inimigos. Davi disse assim, meu Deus do céu. Gente, o rei, que o seu filho foi o homem mais sábio do mundo, Salomão, construiu o templo todo de ouro. Imagina o tanto de riqueza que Davi tinha. Mas com toda a segurança que Davi tinha, ele não depositava as suas confianças, a sua esperança no seu guarda. Ele não depositava a sua esperança no seu escudeiro, no seu guerreiro, no seu exército. Davi depositava as suas esperanças no Deus da Bíblia, no Deus vivo. Deus está falando, deposita as suas esperanças em mim. Deposita a sua confiança em mim. E quando você abrir a boca e me invocar, baterão em retirada todas as suas sementes. Vai cair por terra, tranca a rua, pombagira, sete saia, chuta morte, Zé Pelita, vai cair por terra, macumbeiro, feiticeiro. Deus está falando, quando você me clamar, quando você abrir a sua boca e orar e me buscar, baterão em retirada todos aqueles que estão se levantando contra ti. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus está falando, hoje está caindo por terra todos que se levantaram. Porque no culto de hoje, quando você clamou, os demônios estavam batendo e retirando contra a sua vida. E quando você invoca a Deus de todo o coração, não tem macumba, não tem feitiço, não tem macumbeiro, não tem bruxo, que exista a oração do justo, a oração daqueles que invocam a Deus. Ali podia ter pessoas fazendo magia negra, macumba, feitiço contra Davi, mas nada prosperava contra ele, porque toda vez que a cabeça se levantava, ele colocava o joelho no chão e invocava o Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Davi invocava a Deus, falava com Deus, ele
não colocava os inimigos na sua mão. Ele tirava os inimigos da dependência dele e colocava os inimigos nas mãos de Deus. E olha que Deus diz: eu sou o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos que não perde uma guerra. E Davi, ele era sábio, ele invocava o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Continua dizendo assim, ó: baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Qual era a certeza de Davi? Que Deus era por ele. Está vendo aí? Pode ser o rei mais rico do Brasil e de outros países. Ele pode ter os seguranças mais bem treinados do mundo. Os seguranças podem falar: por você, rei, eu ponho a mão no fogo, eu dou a minha vida. E mesmo eles fazendo isso, não vai evitar de o rei ser atingido. Porque alguém pode vir com um rifle, alguém pode vir com uma granada, lançar contra o rei e acabar com o rei, detonar o rei. Mas quando você invoca o Senhor dos Exércitos, se Jesus foi por você, nada vai te atingir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua família não são atingidos, porque Deus é com você. Isso, estou na palavra. Tudo bem, varão? Quanto tempo, Pai do Senhor. Glória a Deus. Salmo 56. Bom. Gente, baterão e retirada. Olha o que Davi disse: bem sei que o Senhor é por mim. Olha qual era a certeza que Davi tinha? Que Jesus era por ele, que Deus era por ele. É essa certeza que você tem que ter com você. Salmo 56, versículo 9. Essa certeza que você tem que ter com você. Você tem que ter a certeza que Jesus é com você, que Jesus é por você, que Deus é por você. Pastor, estou fazendo macumba, estou fazendo trabalho, não interessa. Se Deus é por você, toda arma forjada contra ti não prosperará. Porque o Senhor Eu creio no Pai, em nome de Jesus. e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que ele diz: no dia que eu te invocar, baterão e retirarão os meus inimigos. Pense nisso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo ao Senhor. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Diga glória a Deus. O que Davi disse? Nesse Deus eu ponho a minha e nada temerei. Tem gente que fala que confia em Deus, mas ela vive temendo. Será que ela confia, gente? Não confia. Pastor, eu confio em Jesus, eu confio em Deus, mas eu vivo com medo, eu vivo temendo. Você não confia em Deus, totalmente. É a mesma coisa entre o casamento. Você fala que confia na sua esposa, mas aí porque ela atrasou meia hora ou 1 hora de relógio, aí você começa a desconfiar. Começa a desconfiar, começa a bater boca, começa a discutir, começa a ver coisa onde não tem. Você confia? Não confia. Porque o confiar é descansar, é esperar em Deus. Davi dizia: nesse Deus eu descanso, eu espero.
porque eu nada temerei. Se você descansar, se você esperar verdadeiramente em Jesus, você não vai temer. Porque Deus vai na sua frente, abrir os caminhos, quebrar as correntes, tirando os espíritos, e dará ordem aos anjos para contigo lutar, para abrir todas as portas, para ninguém mais fechar na sua vida. Mas para isso, você não pode ter medo. Você acha que toda a luta que Davi ia, o exército dele era superior? Não. Tinha batalhas que Davi ia, que ele vencia exércitos 2 vezes maiores do que o dele. Mas por quê, pastor? Porque mesmo vendo aquele mar de exército, mesmo vendo aquela carruagem, aqueles homens tudo bem armado, Davi não tinha medo, porque ele sabia que antes de ir para a guerra, Deus já tinha ido na frente e já ia entregar todos os inimigos na sua gente. É essa certeza que nós temos que ter dentro de nós. Antes de você ir contra a luta, contra a dificuldade, você tem que ter certeza de que Jesus te deu a vitória, abriu a porta, desamarrou os caminhos. Você tem que ter certeza que Jesus quebrou o trabalho, desfez a macumba. Você tem que ter certeza que Jesus entrou na peleja, na batalha. Diga glória a Deus. Não adianta. Tem pessoas que falam que creem em Deus, que confiam em Deus, da boca para fora. Quando vê as lutas, os levantes, ela fica com medo. Sabe como que é? Ela é assim, ó, e ela vem para a igreja todo dia. E no mesmo dia que Deus usou o pastor, ou o homem de Deus, para falar para ela não temer, para ela confiar, aí o macumbeiro olha para ela e ameaça ela. O feiticeiro ameaça ela. Aí ela vem e fala: pastor, eu estou com medo, pastor, estou apavorado, o senhor não sabe o que aconteceu. O meu vizinho é macumbeiro e ameaçou fazer trabalho para mim. Pastor, faz uma oração por mim, porque eu estou com medo. Ela confia em Deus? Não confia. Porque se o macumbeiro, esse feiticeiro ameaçou ela põe o joelho no chão e invoca o Senhor dos Exércitos. Deus abate o macumbeiro, abate o feiticeiro. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, que é o Senhor dos Exércitos. Davi tinha ouro, Davi tinha prata, Davi tinha milhões de exércitos, e além de ter o exército de Israel ao seu favor, ele tinha as outras tribos que se reuniam com ele. Teve tribos que fez aliança com Davi. Então Davi conquistou tanto o exército de Israel como outros exércitos. Então Davi tinha milhares de tribos ao seu favor. E mesmo com todo o reforço, com toda a ajuda, Davi colocava a sua confiança. Diga para mim. Com todo o recurso, com toda a fama, com todo o dinheiro que Davi tinha, confiança nele. Deus está falando assim, ó, você pode ganhar o mundo, você pode ganhar ouro, pode ganhar prata, pode ter segurança. Se a tua confiança não for em Deus, você vai ser atingido, você vai perder a batalha. A sua confiança tem que ser o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí vai se cumprir a palavra, que 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 ao seu direito, e você não vai ser atingido. Deus vai estar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Aí nós vamos pegar o caso de Jó, o homem mais rico do Oriente. E olha o que o diabo fez. Satanás saiu aqui da terra e foi lá no paraíso falar com Deus. Olha a ousadia do diabo. Satanás saiu da terra, foi lá no paraíso falar com Deus, falando contra a integridade de Jó. Ele falou assim: claro que ele te serve. O Senhor dá tudo para ele.
E além do Senhor dar o ouro, dar prata, dar tudo, o Senhor ainda cerca ele, o Senhor coloca um muro de fogo em volta dele, e eu não posso fazer nada. Quer dizer, o que o diabo sugeriu? Claro que Jó, ele é íntegro. Claro que Jó, ele confia no Senhor, porque nada dá errado, é mais rico do Oriente, e além de tudo, o Senhor coloca um muro de fogo protegendo ele e a sua família. Deixa, permita que eu toque na vida dele, e você vai ver se ele não vai blasfemar. Satanás queria achar uma brecha, um erro em Jó, para zombar da cara de Deus, para falar para Deus assim, ó, aí tá vendo que eu falei para o Senhor? Tá vendo que Jó não era tudo aquilo que o Senhor imaginava? E por que Deus permitiu Satanás tocar em tudo? Porque antes de Satanás tocar, Deus já usou o poder da onisciência. Deus já sabia que todo sofrimento e dor que viria para a vida de Jó não ia blasfemar contra Deus. Ele ia se manter íntegro e confiante em Deus. Com toda a riqueza, com todo o ouro que Jó tinha, a sua confiança estava em Deus. E a única pessoa que sobrou da sua família, que foi a sua esposa, que era para ajudar ele, olha o que ela disse: amaldiçoa esse Deus que você serve e morre. E quando Jó ouviu essas palavras, olha o que Jó disse: você está maluca, você fala como uma louca, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. E Jó continuou confiando em Deus. Estava ferido da cabeça aos pés, o seu corpo na carne viva. E a sua mulher e os criados não suportavam o mau hálito que saía da sua boca, de tão podre que ele fedia, que ele cheirava. Mas ele continuou confiando em Deus. E no final de todo sofrimento, Deus deu o dobro de tudo que Jó perdeu. Deu o dobro de riqueza, deu o dobro de saúde, acrescentou anos de vida e ainda devolveu os 10 filhos que morreram, que pertenciam a ele. Porque ele, até o fim da sua vida, gemendo, sofrendo, ele continuou confiando em Deus. Diga glória a Deus. E Deus está falando hoje, aonde está a sua confiança? Aonde está a sua esperança? Porque Deus disse assim, ó, uns confiam em carro, outros em cavalos. Acho que foi Davi. Uns confiam em carros, outros uns confiam em carro, outros em cavalos. Eu, porém, confio no Senhor. Diga glória a Deus. E você vê hoje aí, ó, que muitos confiam nos seus bens, nas suas riquezas. Muitos confiam no seu braço e não confiam em Deus. Aí quando acontece o pior, eles começam a confiar em quem? Em Deus. Quando alguém pega uma doença, uma enfermidade e fica entre a vida e a morte, aí eles começam a confiar em quem? Em Deus. Quando tudo está uma de rosa, quando está dando tudo certo, a maioria não confia em Deus. Agora, quando está dando tudo errado, quando as portas fecham, quando dá tudo errado, quando o marido vai embora, a esposa vai embora, quando alguém sofre um acidente, quando perde alguém, aí eles começam a confiar em quem? Em Deus. E Davi não. Davi e Jó aprendeu a confiar em Deus quando tudo dava certo e também quando tudo deu errado. Quando Jó e Davi estavam no auge da vida, quando eles tinham tudo do bom e do melhor, eles confiavam mais em Deus do que nos seus bens, do que nos seus riquezas. E quando eles perderam tudo, menos Davi, mas Jó perdeu tudo e continuou confiando em Deus.
Diga, glória. Glória a Deus. Essa palavra é tão forte de confiança que tem muitas palavras. Em cima diz que a Bíblia diz assim, em Salmos, os que confiam no Senhor são como um monte que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Glória a Deus. Está vendo aí? Os que confiam em Deus, está dando tudo errado e Ele tem paz. Os que confiam em Deus, está todo mundo falando mal, todo mundo caluniando, todo mundo invejando, todo mundo querendo puxar seu tapete, mas você está orando, está buscando, está jejuando, está acreditando, porque a sua confiança está em Deus, o Senhor dos Exércitos. Os que confiam em Deus, quando falta dinheiro para pagar o aluguel, quando falta dinheiro para comprar a luz, para pagar a luz, para fazer as compras, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem ânimo, porque a sua confiança está em Deus. E é isso que Jó tinha com ele. Quando ele perdeu tudo, Jó ele conseguia ainda ter forças para adorar. Aí é onde fizeram aquele louvor. Deus me deu, Deus somou, bendito seja. Por quê? Porque mesmo quando ele perdeu tudo, ele continuou confiando em Deus, que no final de tudo, Deus ia restaurar a sua vida. Jesus está falando, está dando tudo errado para você, continua confiando que no final Deus vai trazer a glória da segunda casa. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Deus está falando, continua confiando, continua esperando Deus, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Deus está falando assim, para terminar a palavra, ainda quando Golias pegou a espada para acabar com Davi, olha que Satanás disse através de Golias: hoje mesmo eu vou dar a sua carne às bestas feras do campo e às aves dos céus. Davi disse assim, você vem contra mim com lança, com espada e com escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a oração de Davi. Quando ele falou, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, ali saiu Davi e o Espírito Santo veio, tomou Davi. E ele pegou 5 pedras. Quantas? Ele usou quantas? E apenas uma pedra foi suficiente para acabar com Golias e no final arrancar a cabeça dele. Por quê? Porque numa mão nós temos 5 dedos. Então aquela única pedra representava o dedo de Deus. Eu estou falando, quando você confia e vai para a batalha na dependência de Deus, com a força de Deus, aí sai você e entra Deus. Quando você começa a lutar sozinho, da sua maneira, do seu jeito, as coisas dão errado, não dão certo. E Deus está falando, aprenda a confiar mais em mim. Aprenda a acreditar mais em mim. Porque toda vez que surgir uma dificuldade, uma luta, e você começar a orar, aí vai sair você e vai entrar Deus. Deus vai guerrear por você. Deus vai lutar por você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi o que Davi fez. Quando Golias se levantou, eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, Deus entregará a sua cabeça no mesmo dia, antes de anoitecer, Deus entregou a cabeça de Golias nas mãos de Davi. Porque antes de ir contra Golias, ele fez uma oração simples: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está falando, toda vez que os inimigos se levantarem, toda vez que alguém se levantar para puxar seu tapete, para querer te ver por baixo, para tomar seu lugar, sua posição, toda vez que alguém se levantar para te destruir, para te detonar, Deus está falando, fala para ele, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. Aí vai cair por terra o invejoso, o macumbeiro, o feiticeiro, todos aqueles que estão lutando contra a sua vida, contra você
vão cair por terra, porque você está indo em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Eu vou contra ti, em nome do Senhor Jesus. Profetiza. Em nome de Jesus. Eu vou contra ti, em nome de Jesus. Porque toda vez que você invocar o nome do Senhor, será salvo. Olha que Deus diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Será o quê? Salvo. Será salvo. Está lá em Atos. Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, gente? Salvo. Será salvo do vício, das drogas, será salvo do crime, será salvo do matador, do assassino, será salvo e será salvo para a vida eterna, para a eternidade. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus está falando assim, ó, invoca Ele e confia, porque hoje Deus está indo nessa guerra, nessa batalha. Ao seu favor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando estiver em seu lugar, me utilize. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. O Senhor nos ensinou, meu Deus, nessa noite, que devemos ser como Davi. Toda vez, meu Deus, que o exército inimigo se levantava, Davi invocava o nome do Senhor. E o Senhor dava livramento, dava vitórias a Davi. E assim será conosco a partir de hoje. Toda vez que invocarmos, que chamarmos pelo Senhor, o Senhor vai à frente da nossa guerra, da nossa batalha, e entregará todos os inimigos nas nossas mãos. Por isso eu te peço, meu Deus, que essa palavra fique guardada no coração de cada um deles, e que a partir de hoje, meu Deus, o Senhor possa ir à frente das nossas guerras, das nossas batalhas. E eu creio, meu Deus, que o Senhor entregará todos os inimigos nas nossas mãos, em nome de Jesus. Ora, Senhor Jesus, eu creio que a partir de hoje o Senhor entregará todos os inimigos nas minhas mãos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus e glorifique o nome. Eu vou terminar a reunião, posso pedir sua fé? Pastor, trouxe hoje o dízimo, o voto, uma oferta. Pegue ele nas suas mãos, por gentileza. Pastor, eu tenho uma moeda hoje. Vamos honrar a casa de Deus, tá bom? Pastor, hoje eu não tenho nada. Fique em paz, viu, gente? A sua vida já é uma oferta, tá? Em nome de Jesus. Levante aí ao céu o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto. Pai, em nome de Jesus. Consagra e abençoa, meu Deus, os dízimos, as ofertas, a fidelidade do seu povo. Abençoe, meu Deus, aqueles que têm e aqueles que nada têm para dar hoje. Abra portas, janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre a vida deles. Faça chegar a eles, meu Deus, recursos para honrar cada vez mais a sua casa em glória. Profetizo, meu Deus, que o Senhor proverá a partir de hoje condições para que eles venham ajudar a sua obra, a sua casa, em nome de Jesus. Ora sim, meu Deus, Senhor Jesus, eu recebo das suas mãos prosperidade na minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, sai todo mundo no seu lugar, vemos que suas mãos estão, gente. Recebam o Senhor nas mãos, em nome de Jesus.
Quero lembrar vocês que domingo eu vou entregar a água consagrada, tá, gente? Domingo, 8 horas da manhã, tá bom? Se Deus quiser, em nome de Jesus. E terça-feira, a gente está na campanha da aliança com Deus. Vida com Deus tem que ter o quê, gente? Glória a Deus. E a aliança simboliza compromisso sério, fidelidade, confiança. Então, se você quer ter uma vida com Deus totalmente, através dessa campanha, você vem fazer uma aliança no altar com Deus. E toda terça-feira eu vou ungir as alianças. Glória a Deus. Toda terça nós estamos indo no monte. E quando a gente vem no monte, a gente traz um óleo consagrado. E toda terça a gente está ungindo as alianças no altar. E as pessoas que têm tido aliança com Deus estão vindo na terça-feira, tá bom? Pastor, eu quero fazer uma aliança. Então vem terça-feira tomar posse da sua aliança, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Quem é dizimista da obra de Deus? Vocês são? Não, né? Vocês que ainda não se tornaram dizimistas, eu dou um conselho para vocês prosperarem nessa área financeira, que só tem uma maneira: sendo fiel nos dízimos. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem tudo? Adiante. Você pode jejuar 24 horas. Um dia sim e um dia não. Você pode fazer 24 horas de jejum. Você pode arrumar uma barraca no monte e dia e noite ficar orando. Mas se você não for fiel nos dízimos e nas ofertas, não tem como sua vida financeira prosperar. E eu falo isso sem medo de errar, porque todos que entraram aqui tiveram vitórias na vida financeira. E todos que estão com nós até hoje sabem disso, que elas só começaram a prosperar quando começou a ser fiel no que, gente? Nos dízimos. Eu e a minha esposa foi a mesma coisa. Quando a gente começou a tocar no dízimo, antes de entrar na obra, a gente trabalhava registrado. E ela não, mas eu sim. Só que eu tocava. E ela também. Tudo dava errado. Ganhava 2, 3 salários quando não rendia. Não conseguia, tudo era para dívida. Cada vez que pagava a dívida, parecia uma bolada. Não conseguia fazer quase nada. Nada rendia. As coisas não davam certo. Quando ela morava em Santos, ela morava lá, as coisas dela quebrou tudo. Foi uma coisa espiritual assim, gente. Foi um devorador. Quando ela começou a tocar no dízimo, queimou geladeira, queimou micro-ondas, queimou televisão. Ela arrumava a televisão, queimava a geladeira. Ela arrumava a geladeira, queimava o micro-ondas. E por que isso, pastor? Porque é um demônio chamado devorador. E acontece, viu? Em todos os lugares que eu já passei pregando a palavra, eu já vi isso na vida de quem está aqui no altar e de quem está aí. Porque muitos que estavam aqui falavam que era fiel e não era. Não tirava nem os 10% que pertencia a Deus. Mas eles ensinavam como ser fiel. Aí quando o camarada ia fazer o culto, o microfone pipocava, queimava a potência, era só ele fazer o culto. Virava um horror a reunião. Por quê? Porque ele não devolvia que era de Deus. Tocava. Então, gente, eu ensino vocês, porque você não pode ver o dízimo como dinheiro. Porque se você olhar o dízimo como dinheiro, você nunca vai conseguir ser fiel a Deus. Você tem que olhar o dízimo como fidelidade. Glória a Deus. Se você e os irmãos que conhecem a palavra, vocês sabem, está lá em Malaquias 3:10.
Deus disse: vocês estão me roubando. Aí o povo falou: nós? Como pode a gente roubar Deus? Deus falou assim: vocês me roubam os dízimos e nas ofertas. Está vendo aí? Malaquias 3:10. Deus fala bem claro. Então todo aquele que toca no dízimo e na oferta está roubando aquele. Pastor, eu não sou dizimista. Eu duvido você se tornar dizimista e as coisas financeiramente continuam dando errado. Não vão mudar. Tem pessoas que ganham 2, 3 salários e não conseguem fazer nada. Você já viu isso? Já viu? E tem pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem fazer um monte de coisa. Não é assim, gente? É assim. Eu passei lá em Santos, teve uma irmã que morava perto da praia. Você sabe que condomínio perto da praia é caro, não é? Ela ganhava um salário mínimo e conseguia viver no apartamento, na beira da praia. Tinha pessoa lá na praia que ganhava 2, 3 salários, e depois ia falar para mim que não rendia, que não conseguia fazer nada com o dinheiro. Por que, pastor? Porque ela não era fiel, ela contava. Então, gente, eu aconselho vocês a se tornarem fiéis. Não estou pedindo para você ser fiel aqui, mas aonde você for, se torna fiel. E dízimo não é quantidade, tá? Dízimo é fidelidade. Você pode dar o dízimo de R$10, gente. O dízimo de R$10 é quantos? R$1. O dízimo de R$50 é quantos? O dízimo de R$5 é quantos? 50 centavos. Por quê, pastor? Porque Deus ele não vai ver o valor. Deus vai ver a sua fidelidade. Porque Jesus disse assim, ó: ser fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Mas tem pessoas que não é fiel nem no pouco. Quando ela está ganhando um salário mínimo, ela não consegue tirar o que é de Deus. Ela não consegue honrar Deus. Aí como é que Deus vai dar muito para ela? Porque Jesus sabe, se ela não consegue ser fiel, ganhando um salário mínimo, ou ganhando por bico, como é que ela vai ser fiel quando Deus dá algo maior? Não vai. Então, gente, você tem que ser fiel neste momento. Glória a Deus. Pastor, eu não sou fiel. Então se torne a partir de hoje. Aqui tem uma folhinha falando sobre os demônios. Como ele age na vida financeira e o que ele traz para a sua vida. Se você quiser pelo menos o papel, você pode pegar, tá bom? Quando você for embora, para você ler em casa, tá? Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos para casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse culto, por essa reunião. Obrigado, meu Deus, por falar conosco, através da sua palavra. Leve seu povo para casa em paz, segurança, guardando, livrando, protegendo. Livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do assalto. Eu entrego todos,